Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus. Quero orar por você, também trazer uma palavra de Deus para o seu coração, também apresentar aqui um copo com água. Você que tem um copo com água, daqui a pouco nós vamos orar, pedir a Deus para colocar uma unção toda especial. Quando bebermos dessa água, venhamos receber vida, recebermos saúde em nome de Jesus, tá bom? Eu quero meditar uma palavra de Deus aqui no livro de Jó, capítulo 19. A palavra de Deus vai falar que Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive. Você sabe que Jó foi um dos homens, e um homem que mais sofreu aqui na terra. Depois de Jesus, ninguém sofreu como Jó sofreu. A Bíblia vai falar que Jó, ele sofreu na sua vida financeira, perdeu tudo que ele tinha. Jó sofreu na sua vida sentimental. Sua esposa queria que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Como também a vida familiar, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha, saúde, enfim. Mesmo com tamanho sofrimento, Jó declara que o Senhor Redentor vive. E o que eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem é que Jó, ele declara que conhecia a Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antigamente Jó só conhecia Deus de ouvir falar pela boca dos outros. Jó ainda não teve uma experiência com Deus. Jó ainda não conhecia Deus de fato e de verdade. Quantas são as pessoas que falam de Deus de forma diferente? Você já ouviu falar de pessoas dizendo: Deus vai pesar a mão no fulano, você está sofrendo, como o caso de Jó. Os amigos de Jó chegaram para Jó e falaram: você está sofrendo porque você pecou, Jó, você está pagando pelos seus pecados, Deus está te pesando a mão. Mas de fato sabemos que não era Deus. A Bíblia vai falar que Satanás chegou até Deus lá no Jó capítulo 1, na reunião, se infiltrou na reunião dos filhos de Deus, E Deus perguntou: de onde vem, Satanás? Ele declarou: de rodear a terra e passear por ela. E Deus tinha a questão de falar: você tem observado meu servo Jó? Como Jó é temente, é fiel? E Satanás respondeu: é claro, o Senhor também dá tudo para ele. Jó é o mais rico do Oriente. Jó é cheio de saúde, sua família é abençoada. Experimenta tirar dele para ver se ele não vai blasfemar contra a tua face. Então Deus naquele momento permitiu que Satanás tocasse na vida dele, menos na vida de Jó. Foi daí que começou, de um dia para o outro, Jó perder tudo. Então claramente nós vemos que Jó não conhecia ainda o mundo espiritual. Jó até às vezes fala que era o próprio Deus que estava tocando na vida dele, que ele estava perdendo tudo. Ele mesmo declara que Deus estava sendo como adversário para ele, mas não era, porque Jó realmente só conhecia Deus de ouvir. Eram pessoas que falavam que Deus era desse jeito, daquele jeito. Talvez você ouve, talvez você vá ouvir pessoas falando: para ter Deus na sua vida, não precisa você orar, ir para a igreja. Ou pessoas que vão falar que Deus não exige renúncia, que não é necessário viver uma vida reta na palavra de Deus, que não precisa renunciar a isso, renunciar aquilo, você pode fazer o que for, que Deus te aceita desse jeito. Cada um fala de Deus de uma forma diferente. Mas eu falo para você, uma coisa é você conhecer a Deus por ouvir da boca dos outros. Outra coisa é você ver Deus na sua vida. Outra coisa é você ter uma experiência com Deus, viver a palavra e ver Deus agindo na sua vida. Porque foi assim que Jó passou a ver Deus. Antes Jó só conhecia Deus de ouvir. Pessoas que falavam de Deus para Jó. Mas quando Jó viu o amor de Deus, a mão de Deus na vida dele, ele falou: realmente não era Deus, mas era o próprio diabo que tirou tudo da minha vida, mas Deus me restituiu. Então,
Deus, Ele fala nessa palavra para cada um de nós que nós devemos priorizar em conhecer a Deus. Sabe o que a Bíblia fala lá no livro de Jeremias, lá no capítulo 9? A Bíblia vai falar assim, ó: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, Deus fala que a melhor coisa para o ser humano é ele conhecer a Deus, é se gloriar. Não, eu conheço Deus, Deus é na minha vida. É a pessoa que ela reconhece que ela pode ter tudo, riqueza, sabedoria, força, mas se ela não tiver Deus, ela não pode nada. Então a melhor coisa para a pessoa, quando ela passa a viver uma experiência com Deus, ela passa a ver Deus na vida dela, ela passa a ter um relacionamento, um compromisso com Deus. A sua história vai mudar a partir do momento que você passa a viver na palavra de Deus. Você começa a conhecer a Deus e ter intimidade com Deus. Aí você passa a viver as promessas de Deus. Então, olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Jó, no capítulo 19. Olha o que Jó fala. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperaste e não vos envergonheis de injuriar. De quem Jó estava falando? Jó estava falando dos 3 amigos dele que estavam ali falando: Jó, é Deus que está te pesando a mão, você está sofrendo porque você está pagando pelos seus pecados. Jó, você está sofrendo porque é Deus te punindo. Olha como que os amigos de Jó, que conheciam a palavra, que oravam, que se diziam ser de Deus, que se diziam conhecer a Deus, falavam para Jó: Jó, é você que pecou, Jó, você tem que se converter, Jó. Se você se converter, Deus vai mudar a sua vida. Mas não era. Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo, mas o próprio Deus fala que Jó era reto. Falava para Satanás: você tem observado o meu servo Jó, ele é temente, mas Deus permitiu. Então os amigos de Jó, os 3 amigos, falavam para ele: Jó, você está assim porque você errou, porque você pecou. Então eles falavam de Deus de uma forma que Deus não era. Então Jó passou a colocar aquilo no coração, achando que era o próprio Deus, mas não era Deus. Então você talvez tenha ouvido pessoas falando: Deus é assim, Deus é assado. Mas Deus, Ele é aquele que age de misericórdia para aqueles que o buscam. Aqueles que passam a priorizar a Deus, aqueles que passam a honrar a Deus, são honrados por Ele. Então, Jó, ele fala dos amigos dele: até quando vocês vão ficar me acusando? Até quando vocês vão ficar me julgando? Já 10 vezes vocês estão aqui. Ou seja, Jó precisava de uma palavra, dizendo: Jó, conta comigo, vou estar aqui orando por você, Jó, vou estar aqui do seu lado. Jó, Deus vai mudar a sua vida. Não, mas eles falavam: Deus vai estar te castigando, Deus está te punindo. Então você vê, olha o que Jó fala mais, ó: embora haja eu errado, verdade, fica comigo o meu erro. Ou seja, Jó achava, até mesmo achava que era o erro, mas Jó não estava. Errar, todo mundo erra, nós falhamos o tempo todo. E a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Quem somos nós, né? Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, estaríamos perdidos. Então, olha o que fala mais a palavra de Deus, ó: se quereis engrandecer-vos contra mim e me erguis pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus que me oprimiu e com sua rede me cercou. Então Jó, ele mesmo achava que era Deus que estava oprimindo ele, mas não era. Por isso que ele fala lá na frente que só conhecia Deus de ouvir, né? Mas não era Deus. Aí diz mais, ó, no versículo 7: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito por socorro, porém não há justiça, e o meu caminho ele fechou, não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Na minha honra me despojou e tirou da cabeça a coroa.
arruinou-me por todos os lados e eu me vou. Arrancou-me a esperança como uma árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta do seu adversário. Olha como que Jó achava, não era Deus? Ele falou que Deus arrancou a esperança dele, mas não foi. Nós sabemos que havia o inimigo por trás. Nós temos que ter ciência que a todo momento Satanás ele arquitetua armas ciladas contra a nossa vida. Nesse momento agora, o mal está armando ciladas, está tramando para destruir a minha vida, a sua família, a minha família. A todo momento o mal tem trabalhado. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida, você sabe? É quando você conhece a Deus. Porque Deus, Ele vai te guardar. Deus, enquanto você viver para Ele, viver na palavra dEle, de ser fiel a Deus, temer a Deus, obedecer a sua palavra, o inimigo não vai poder te tocar. Porque a Bíblia fala que há ali uma cerca viva. Havia ali, não só na vida de Jó, na família de Jó, uma série que se chama cerca viva, uma proteção espiritual, anjos guardando a vida dele. E é o mesmo que guarda a sua vida e a minha vida quando nós vivermos para Deus. Então, se eu e você, se nós se afastarmos de Deus, deixarmos de obedecer, essa proteção divina já não vai estar na nossa vida. Então nós estaremos vulneráveis ao ataque do inimigo. Então nós temos que se policiar, temos que buscar para que a proteção de Deus esteja na nossa vida. Isso quer dizer que não pode acontecer uma tristeza, um sofrimento. Não, Deus pode permitir. Deus permitiu acontecer na vida de Jó, mas não permitiu que o mal tocasse na vida dele. Então podemos passar por lutas, mas uma coisa é certa: jamais Deus vai te abandonar, jamais Deus vai te desamparar. Deus vai ser contigo em todo momento. Então Jó, a Bíblia fala que ele diz assim, juntos vieram as tropas contra mim, prepararam contra mim o seu caminho. Olha o que é triste agora. O triste é o que nós vamos ler agora. A Bíblia fala que Jó foi o que mais sofreu o sentimento de gratidão, de rejeição. Você sabe o que é ser rejeitado por pessoas que você ama? Talvez você já foi, mas Jó foi por todos. Jó vai declarar que seus irmãos, sobrinhos, esposa, amigos, que frequentemente estavam no lado de Jó. Porque Jó, por ser um homem rico, mais rico, ele havia sido cercado por pessoas bem intencionadas e mais intencionadas. Eram pessoas a todo tempo que estavam ao lado de Jó. Só que quando Jó perdeu tudo, todos eles ali o abandonaram, se afastaram, se esqueceram de Jó. Pessoas que podiam estar do lado de Jó. Jó, eu vou estar aqui orando com você, eu vou estar aqui para te ajudar. Mas todos ali abandonaram Jó. Você imagina que sentimento de tristeza, de rejeição, de gratidão para aqueles que estavam sempre ali ao lado de Jó. Ele fala assim, pois longe de mim os meus irmãos, os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho aos meus olhos. Ou seja, todos aqueles que estavam lá de Jó o abandonaram, né? Se fosse no dia de hoje, você sabe aquelas pessoas que você convivem com você perto ou longe, que estão sempre conversando, trazendo para o dia de hoje, iam te bloquear nas redes sociais, no WhatsApp, todo tipo de redes sociais. Pessoas que se fosse hoje, você não conseguia mais falar. Então Jó, todos aqueles que frequentemente estavam ao lado dele, o deixaram. Ele fala, olha o que diz mais, chamo meu criado e ele não me responde, meu servo. E ele tenho de suplicar ele eu mesmo, e o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe, aos meus irmãos.
Até as crianças me desprezam, e eu querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Olha só, todos abandonaram Jó. Imagina que tristeza, né? Então Jó, ele passou por muito sofrimento. E ele fala mais, ó, no versículo 21, versículo 20: os meus ossos se apegam à minha pele, à minha carne, e salvei-me com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Ele pede misericórdia para compadecer aqueles amigos que estavam acusando ele. Jó, você está assim, você está errando, Jó. Diz mais, ó: por que me perseguis, como Deus me persegue? Não cessais de devorar minha carne. Então ele fala aqui: por que vocês estão assim? Então olha só o que a Bíblia fala, né? Jó, infelizmente, realmente aqui a gente lê e mostra que Jó só conhecia Deus de ouvir, né? Não era Deus, né? Deus não estava ali estendendo a mão contra a vida de Jó. Mas olha que interessante que ele vai falar agora, versículo 23: quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas no livro, que com pena de ferro, com chumbo, para sempre fossem esculpidas numa rocha, né? Ele fala: quem dera o que eu estou passando agora fosse escrito no livro, registrado. Aquilo que Jó falou se cumpriu, né? Hoje nós lemos a história de Jó. Só que é interessante que ele fala: quem dera fosse escrito, porque eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que eu verei a Deus. Olha a fé desse homem, né? Olha a fé extraordinária de Jó. Eu queria que fosse escrito e registrado, porque eu sei que o meu Redentor vai se levantar para me ajudar. E esse testemunho vai servir para muitas pessoas. Você sabe que Deus se admirou da fé de um homem chamado, de um homem centurião, né? Um homem que foi clamar pelo seu servo, seu empregado que estava paralítico. Ele foi até Jesus e falou: Senhor, ele se prostrou, ele se humilhou e falou: Senhor, vai até, cura o meu servo criado, né? Eu peço que o Senhor toque na vida dele. Aí Jesus falou: eu irei curá-lo. Aí ele falou: não preciso o Senhor ir lá na minha casa não, só manda uma palavra que o meu servo ficará curado. Ele falou: só uma palavra, se eu falar aí vai acontecer. E Jesus falou, se admirou, falou: nem mesmo Israel, nem aqui nos discípulos eu achei fé como essa. Imagine Jó então também, né? Que fé extraordinária foi a fé de Jó. Jó declara que queria que essa história dele fosse registrada e que ele veria a Deus. Olha o que ele fala aqui, ó, a fé dele, ó, no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outro. Olha só o que Jó fala: eu vou ver Deus na minha vida. Ele vai se levantar e vou falar: olha que fé extraordinária. Tem pessoas que por muito menos abandonam a fé, né? Um probleminha ali financeiro, um probleminha na saúde, já não quero orar, já não falo, não quero mais saber, não acredito mais. Um problema bem pequeno, inferior, muito inferior, abandona a fé. Mas Jó, com problemas em todas as áreas da vida, ele acreditava que Deus ia levantá-lo, que Deus ia tocar na vida dele, e ele ia testemunhar, e que queria que fosse registrado. E é o que nós estamos lendo agora. E Deus, ele fala para você que está me ouvindo agora: a sua vida vai ser um testemunho para a glória de Deus. Se você crer, se você colocar no coração: eu quero conhecer Deus, eu quero ver Deus na minha vida, eu não quero mais conhecer só de ouvir, eu quero ver Deus na minha vida, eu quero ter um compromisso com Deus, você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu vou orar para você daqui a pouquinho, não saia daí, nós vamos consagrar um copo com água, mas pega essa visão de Deus para a sua vida, porque se você buscar conhecer a Deus,
Deus vai se cumprir as promessas dele na sua vida. Você sabe que Jó, ele estava sendo ali acusado pelos seus amigos. Sabe o que Deus fez com os amigos de Jó, os 3 amigos? Chamou eles e falou: vem cá, o que vocês estão falando de Jó sobre mim? Vocês estão falando que sou eu que estou pesando a mão sobre Jó? Só porque vocês estão falando mal, que não está falando reto sobre mim para Jó, eu vou pesar a mão, minha ira vai descer sobre vocês, e só vou voltar atrás se Jó orar por vocês. Olha só, sabe aqueles amigos que estavam acusando Jó? Eles teriam que pedir: Jó, ora por mim para que Deus me perdoe, ore por mim para que a ira dele não desça na minha vida. Aqueles que viviam ali acusando Jó, teve que apresentar um sacrifício até Jó, pedindo que Jó orasse por ele. Se Jó não orasse, ele estava perdido. Se Jó falou: não vou orar por vocês, não, vocês estão aqui me acusando. Então, olha o que a Bíblia fala aqui, vamos ler, lá em Jó 42, fala assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, né? Diz mais, quem é aquele que, como dissesse, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, eu falei daquilo que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falei, e eu falarei, e te perguntarei, tu me ensinarás. E eu conhecia só de ouvir, eu conhecia a Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos me veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Olha só o que Jó fala: eu conhecia a Deus só de ouvir, eu achava que era Deus que estava me punindo, eu achava que era Deus que estava tirando tudo da minha vida. Não era esse Deus que meus amigos falavam, não. Deus é misericordioso, é Ele que está agora mudando a minha vida, e agora eu estou vendo Ele restituindo a minha vida. Olha só, então Jó, ele conhecia Deus só de ouvir. Talvez você já ouviu muitas pessoas falando de Deus, mas eu repito, uma coisa é você ouvir, conhecer Deus pela boca das outras pessoas, outra coisa é você viver Deus na sua vida, vivenciar as promessas, ter um relacionamento com Deus, ver Deus te livrando, te guardando, a mão dele te abençoando. E é isso que eu quero orar por você. Então, olha o que Deus fala com os amigos de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz, ao amigo de Jó, o temita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Olha lá, a minha ira vai descer sobre vocês. Vocês estão falando que Jó está sofrendo porque eu estou punindo ele? Não. Vocês estão falando não o que é reto para ele? A minha ira vai descer sobre vocês. Versículo 8: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Olha lá, ide a meu servo Jó e oferecer holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Ou seja, vocês estão loucos para dizer que sou eu que estou punindo a Jó, que ele está pagando pelos erros. E se vocês não for até ele e pedir que ele venha orar, eu vou descer a ira sobre vocês. Eu só volto atrás se Jó orar por vocês. Se Jó não orar, eu vou tratar vocês conforme a vossa loucura. Ou seja, já que vocês estão falando que sou eu que estou punindo, eu vou descer sobre vocês como vocês acham que eu sou. Olha só, olha o que diz mais. Vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foi ele faz, o temita, o Bildade, o Suíta, Zofá, e fizeram como o Senhor lhe ordenou. O Senhor aceitou a oração de Jó. Aí Jó orou por eles, né? Olha só como que Jó, ele era abençoado, né? Porque se fosse muitas pessoas falam: não, vocês não estavam me acusando lá? Vocês não estavam me caluniando? Por que vocês querem que eu ore por vocês? Não, agora vocês que sofram. Olha só como que Jó, ele tinha um coração voltado para Deus, né? E é esse coração que nós temos que buscar, renunciar, perdoar,
orar por aqueles que nos ofendem, né? É o que Deus pede para a gente. Aí diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele na sua casa, e condoeram com ele lá, e consolaram de todo mal. Olha só o que a Bíblia fala: Deus restituiu em dobro, mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Olha, quando você ora por aqueles que te ofendem, quando você ora pelos outros, Deus está sempre abençoando a sua vida, né? Deus restituiu a vida de Jó em dobro. Olha, ainda que você está passando por luta agora, sofrendo, se você permanecer na fé, continuar honrando a Deus e jamais fazer aquilo que o inimigo está sugerindo, abandona a fé, amaldiçoa a Deus, é o diabo fala, né? Se você não fazer o que o mal está falando, mas continuar fiel a Deus, Deus vai te dar em dobro tudo que você perdeu, vai restituir tudo que foi perdido na sua vida, tá bom? E ainda a Bíblia fala que todos aqueles amigos de Jó voltaram de novo. Agora eles voltaram, né? Os amigos, os sobrinhos, esposa, olha lá. A Bíblia fala: então vieram todos os seus amigos, olha lá, todas as irmãs, voltaram todo mundo, olha lá. E assim abençoou, versículo 12, ó, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos e 1.000 jumentos e bois, ó. Então teve também mais outros 7 filhos e 3 filhas. Deus deu tudo de volta, né? Chamou o nome da primeira Gemina, e a outra Késia, e da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu uma herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, farto de dias. Amém? Jó ainda viveu mais 140 anos e viu até a 4ª geração dos filhos dele. Olha só que bênção, né? E a Bíblia fala que Jó, ele viveu muito bem, né? Morreu farto de dias, né? Ele falou: Senhor, já estou bom aqui viver aqui na terra, agora eu quero ir para a glória, quero viver eternamente aí no céu agora. Que bênção, né? Então, muito mais foi tempos de vitórias, de alegria, de conquista, do que momentos de sofrimento, né? Teve um momento difícil na vida de Jó, mas nem se compara a tempos de grande vitória. Ou seja, muito mais vai ser o tempo de alegria, de conquista, de vitórias na sua vida do que de tristeza, né? A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã seca, tá bom? Eu creio que muito mais vai ser dias de vitória na sua vida do que dias difíceis. Vai ter dia difícil? Vai, mas não vai faltar vitória na sua vida, tá bom? Eu quero orar por você, pega um copo com água, vamos orar, vamos apresentar a Deus. E se você deseja, coloca aqui o pedido de oração, tá? Eu estou aqui com um caderno de oração também, eu vou escrever aqui os pedidos, vou estar orando para você lá no monte, tá bom? Vou estar intercedendo pela sua vida, para que Deus venha abençoar ainda mais em nome de Jesus. Vamos orar, pega um copo com água. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, visita cada pessoa que está orando conosco agora. Talvez tem pessoas que estão sofrendo, Deus. O inimigo tem se levantado contra a vida dela, atingindo ali a família, brigas, contendas, confusões, é o esfriamento conjugal, é o familiar que está se perdendo nas drogas, nos vícios. Meu Deus, acaba com esse sofrimento, Deus. Põe as tuas mãos, repreende todos os males que se levantam contra a casa dessa pessoa, que sejam frustradas as obras do mal, Senhor. Restitui ali o casamento, restitui a família, liberta, transforma. Visita o familiar que está doente no hospital, que está internado, cura do câncer, do tumor, da paralisia, da doença crônica. Visita agora cada pessoa que ora conosco, que o teu poder alcance essa pessoa que está com depressão. Liberta, Senhor, tira toda opressão e sofrimento, liberta de toda obra de inveja, quebra todas as amarras, repreenda todo o sofrimento, abençoa essa pessoa de forma poderosa, que essa pessoa receba das tuas mãos, meu Deus, um milagre. Eu profetizo saúde sobre o doente, eu profetizo portas abertas onde está desempregado, endividado, que o Senhor possa restituir, meu Deus, assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, muda a sorte dessa pessoa, desse teu filho e dessa tua filha que ora conosco, que sejam mais momentos de alegria, de conquista, de vitórias, do que
que de sofrimento. Meu Deus, arranca a aflição, arranca o sofrimento, que a boa mão do Senhor venha tocar em cada vida. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a vitória, em nome de Jesus, que essa pessoa veja o mover das tuas mãos, Senhor, que os seus planos sejam os planos de cada um de nós, que os seus projetos sejam os nossos projetos, sejam bem-sucedidos, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Meu Deus, assim como Jó falou, que quem me dera fosse registrado isso no livro, para ser testemunho para outras pessoas, que a nossa vida também seja testemunho, meu Deus, para muitas pessoas, que essa pessoa que está doente seja curado, e através da cura dela outras pessoas venham te conhecer, meu Deus, que ela venha testemunho, ter testemunho para contar na sua família, na sua vida, em todas as áreas da vida dessa pessoa, ela venha testemunhar, meu Deus, que o Senhor a curou, que o Senhor a libertou, que o Senhor a transformou, que haja salvação em toda a casa. Eu profetizo um milagre sobre a vida de todos e consagra, meu Deus, essa água, cada gota dessa água seja consagrada, cada gota dessa água seja abençoada, e aquele que beber receba saúde, receba força, receba vida, aquele que beber receba o milagre. Nós determinamos a unção sobre cada água. Essa pessoa que apresenta um copo com água conosco agora, Senhor, coloca a tua unção, o teu poder, cada gota dessa água venha ter a unção para curar, para libertar, e todo aquele que beber seja abençoado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe, beba da água e seja abençoado. Graças a Deus, tá bom? Eu creio que Deus está mudando a sua sorte, tá bom? E você que crê que Deus está te tocando, crê na sua vitória, deixa o seu gostei, o seu like aí em nome de Jesus para ajudar o nosso canal, e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também sejam abençoadas. Inscreva aqui no nosso canal, você que não é inscrito, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.